Olá, pessoal. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para o quarto episódio do Run Talks, que é o nosso podcast de assuntos variados de tecnologia, sempre trazendo alguém referência no setor. Hoje nós temos uma presença ilustríssima e eu estou aqui com a Daniele, que é gerente comercial do nosso time, que está aqui para me ajudar a conduzir essa conversa, que tem muito assunto bom para a gente trazer para todo mundo. Daniele, por favor. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast, sempre focado em temas relacionados à tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre tecnologia, reforma tributária e os desafios do agro aqui no Brasil. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que um CIO, o CIO da Cofco, que é o Feliciano. Feliciano, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu agradeço o convite. De fato, é um privilégio poder vir aqui dividir algumas ideias com vocês e também compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem e passa ano após ano, dia após dia, né, numa posição conhecida como cadeira quente, né, que é a do CIO, mas é um prazer estar aqui e realmente poder conversar hoje. Bom, para a gente abrir o papo, Feliciano, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória, né? A Daniele comentou, né? Hoje você é CIO da Cofco, mas você tem aí algumas, não vou dizer quantas, décadas de experiência no mercado, né? Muito voltado para agro. Conta um pouquinho, né? Fazer um resumo da sua experiência aí nas últimas décadas, por onde você passou, né? Os principais desafios. Tá bem, excelente. Bom, eu não vou dizer quantas décadas são, vocês vão ter que adivinhar, mas é claro que ninguém nasce CIO, né? Eh, a coisa vai acontecendo e eu, da época que eu estudei, tampouco haviam cursos de tecnologia, a palavra ainda nem era essa. Mas eu sou engenheiro por formação, sou engenheiro civil por formação, mas eu tenho que dizer para vocês o seguinte, eu somente trabalhei com TI, mesmo quando TI não chamava TI. Então eu após ter me formado, acabei vindo para São Paulo, eu não era daqui de São Paulo, eu era do interior eu morava ali no Vale do Paraíba, numa cidadezinha que todos conhecem, acho que muitos já foram, que chama Aparecida. Sim. Lá eu fiquei até os 22 anos, quando eu vim para São Paulo para iniciar a minha carreira. E comecei trabalhando como trainee, né? Então, trainee numa empresa já, trainee de TI, né? Comecei trainee de um banco que virou um trainee de TI e assim iniciei minha vida, né, de processamento de dados, né? Era outra conversa, mas começou aí. E daí, de um primeiro emprego meu, que eu fiquei por aproximadamente 7 anos, eu acabei indo para a Dreyfus, que foi a primeira empresa de agro, que eu nem conhecia bem o que era, que nem Dreyfus chamava, tinha outro nome, chamava Coimbra, e depois adotou o nome da matriz. E lá eu iniciei a minha atuação no agronegócio, num período que o agro ainda não era tão pop, né? Hoje o agro é uma coisa, né, que está na boca de todos, dificilmente se assiste um telejornal ou uma coisa que não fale do agro, principalmente pela potência que o Brasil representa, mas não era assim. Sim. E eu tive o privilégio de ver essa explosão do agro no mercado brasileiro, estando dentro de uma empresa que hoje é uma das líderes, né, que continua sendo a Dreyfus, mas ali eu iniciei, né, e dali foi uma sequência de passagens por Lidera, por Marfrig, por Gavilon, por Viterra, e até eu chegar onde eu estou hoje, na Cofco, né, então passando por todas as cadeiras que o TI pode proporcionar, de analista, de supervisor, de coordenador, de líder, de gerente e hoje atuando lá como diretor. Que legal. Feliciano, além do agro ser pop, a gente sabe que ele é fundamental no mundo inteiro, especialmente no Brasil, né? Você, como um profissional de tecnologia que atua aí há muitos anos nessa área, o que você destacaria sobre essa evolução do setor e quais avanços que você entende que merecem ser destacados? Bom, é como eu comentei há pouco, né, eu pela oportunidade que eu tive lá atrás de entrar em uma empresa antes do agro ser o que era, já havia uma representatividade, mas, por exemplo, eu que já trabalhava há muito tempo, não sabia bem o que era uma trading de commodities agrícolas, né. Eu fiquei meio desconfiado até na época, fiquei na dúvida de aceitar ou não o convite,
Mas quando eu fui visitar a companhia, a empresa, eu falei: "Opa, realmente é interessante". Bom, o agro, acho que na verdade começou a potência do agro no Brasil começou até um pouco antes dessa época que eu cito, que foi quando o Brasil, através de uma empresa estatal, a Embrapa, iniciou um processo de, desenvolvimento de variedades mais apropriadas ao solo brasileiro, principalmente ao centro-oeste, que era tido como um solo ruim, muito ácido, e a tecnologia começou aí, porque esse desenvolvimento todo que houve lá na base, no desenvolvimento de espécies, é que potencializou o crescimento. E o Brasil sempre foi conhecido, na época que eu estava na faculdade, falava: "Brasil, celeiro do mundo, Brasil, celeiro do mundo", mas nunca acontecia. Mas começou a acontecer ali nos anos 90, que foi quando eu fui para lá, e eu pude observar esse crescimento e a tecnologia presente em cada etapa. Isso começou lá atrás e hoje é uma coisa indiscutível. Cada etapa da cadeia, não apenas o setor onde eu sempre tenho atuado, que era as trades de commodities agrícolas, que é ali um pedaço da cadeia Sim. toda, mas a tecnologia ela é muito presente e muito intensiva em todas as etapas. Então, isso eu pude observar e você, por exemplo, hoje, dentro do espectro que a Cofco atua, né? A Cofco hoje ela tem etanol e açúcar, então nesse segmento ela planta, corta cana, faz todo o planejamento agrícola, então tem desde o início. Trabalha nas espécies também apropriadas ao solo, e aí tem toda a parte industrial e a parte de comercialização. Muita coisa, né? Muita coisa. E tudo isso, pessoal, só existe, só é bom e só é forte porque a tecnologia acompanha cada etapa. E a curva é exponencial. Eu sou testemunha disso, né? A adoção e a aplicação da tecnologia é total. No campo, tratores conectados, cobertura 4G, tudo monitorado. Já comentei do desenvolvimento de espécies, genética do mais alto nível. Na comercialização, plataformas, instrumentos financeiros que sustentam uma operação dessa, porque quando a gente pensa numa trading de commodities agrícolas, ela é como um banco. Sim. Ela é como um banco, só que ao invés de moedas, são commodities, mas a estrutura financeira que garante uma comercialização antecipada de 2 anos, de 1 ano e meio, é uma estrutura financeira altamente sofisticada. E isso só é possível porque tem tecnologia acompanhando cada etapa. Essa era até uma próxima pergunta que eu faria. Legal que você já colocou o assunto que eu traria, né? Você comentou um pouquinho da experiência acumulada ao longo desses players que você, né, Sim. por onde você passou ao longo do tempo. E, obviamente, você viu também a transformação da tecnologia. A gente sempre brinca, né? Saiu lá do meninos do CPD no começo para hoje ser uma frente estratégica na organização, né? Então você comentou um pouquinho da realidade atual, o nível de complexidade, de volume de tecnologia que você tem desde lá no campo até a parte de negociação mesmo do trading, né? Eh, Como é que a Cofco está se preparando e o que você vê como o próximo passo, né? Para onde que o mercado está indo nesse aspecto, né? Quais são os grandes desafios, né? Para onde que vocês estão mirando esforços como diferencial competitivo e, né, e o mercado em geral? Bom, aí você tem, a depender das empresas, estratégias diferentes. Eu vou comentar sobre a estratégia da empresa que hoje eu trabalho, que é a Cofco. Aqui no Brasil, a gente tem toda essa questão da produtividade muito elevada. Então, assim, a produtividade que nós temos hoje para o algodão, para a soja, para o milho, são best in class globais. São fantásticas. Tudo isso por conta daquilo que eu comentei, espécies apropriadas, etc, etc. Entretanto, o Brasil, e aí vou tocar num assunto que também é muito presente nas discussões, ele carece e sofre muito na questão de infraestrutura e logística. Sim. Então, o Brasil, para ser líder onde ele é líder, e ele é líder em muitas commodities, em quase todas, para bem dizer a verdade, ele precisa superar com produtividade aquele gap que ele tem, aquele esforço adicional que ele tem que fazer para levar o produto do campo para o porto. Então, exemplo,
Estados Unidos é uma potência. Uhum. Hoje o Brasil só está atrás dos Estados Unidos, se eu não estou equivocado, no milho, o resto ele supera. Mas ele tem uma logística muito mais simplificada, com trechos de transporte Infraestrutura. muito menores. Exato. A estrutura já estabelecida. O Brasil ainda convive com fretes médios de caminhão acima de 1.500 quilômetros em estradas difíceis, né? Sim. Para não usar ruim, porque está melhorando, mas vai melhorar muito ainda. E então, esse diferencial competitivo hoje, muitas vezes, passa por um investimento em infraestrutura. Então, a COFCO hoje investe pesadamente em infraestrutura. Recentemente, ano passado, um ano atrás, inaugurou um novo terminal de embarque em Santos, com uma capacidade por volta de 14 milhões de toneladas ano. É muita coisa. Eu não devo estar enganado, mas ele é o maior terminal de grãos da América do Sul, talvez do Hemisfério Sul. Então, assim, é um investimento muito grande, é um investimento de longuíssimo prazo, mas que o grande objetivo é atenuar esse gap que o Brasil sofre para ser competitivo. Investimento, por exemplo, em vagões e locomotivas, também a companhia fez em parceria com a RUM para conseguir trazer esse produto lá do maior polo de produção de grãos do Brasil, é o Mato Grosso. E o Mato Grosso é o meio do país, longe de tudo. Ele é longe para você ir para o norte, embarcar por Belém ou por São Luís do Maranhão, que são 2 portos importantes, ou embarcar aqui no sul, Santos. Paranaguá, Santos, Rio Grande, ou Tubarão um pouco, também um pouco na Bahia, mas os grandes continua sendo Santos, Paranaguá, Barcarena e Itaqui. São os portos que têm realmente volumes significativos. É tudo muito distante. Então, o investimento, o avanço das trades tem que ir também para o sentido de melhorar a logística. E não há como melhorar a logística sem tecnologia. Então, construindo plataformas onde você possa fazer um monitoramento de carga, acompanhar a qualidade e, principalmente, fazer o melhor planejamento de acordo com as curvas de preço de frete, contra a capacidade de armazenagem, levando em consideração os períodos das safras, que tem uma janela, mas varia de acordo com o clima, né? Então, esse ano, a safra 26 começou no final de 25, ela adiantou, né? E, de um modo geral, ela tem se adiantado, porque as espécies também têm sido mais precoces para otimizar o tempo. E, só fechando esse assunto, se falava até um tempo atrás, já há algum tempo, em entre-safra. Hoje não existe entre-safra. Hoje uma safra cola na outra, soja com milho, safrinha, e as coisas, assim, praticamente você não tem período de parada. É uma coisa, você olhar para uma operação de um porto, ela é 365, ela opera todos os dias do ano. E tudo isso, pessoal, não tem como fazer bem feito sem boas plataformas robustas para fazer planejamento, para organizar a logística, para organizar a comercialização, para fazer todo o controle de embarque. É um jogo de xadrez bem interessante. São muitas coisas envolvidas, né, Feliciano? A gente às vezes não chega a ter ideia da complexidade de tudo isso. E dentro de todo esse trabalho que a COFCO tem, a Run Talent é um dos parceiros, né? Então, hoje a gente atua já há alguns anos com a COFCO, especialmente ali com a alocação de profissionais, ajudando em algumas partes da estratégia também. E queria entender como que isso funciona para você. Você, de dentro da COFCO, como que você vê esse trabalho, essa parceria com a Run Talent? Eu vejo de uma maneira bem positiva. Hoje, até emendando um pouquinho com o passado, né? Quando eu comecei lá no passado, basicamente as grandes empresas tinham um fornecedor, chamava IBM. Monopólio. Acabou, era só isso. O cara ia lá, tirava o pedido, ia embora e acabou. Imagina, hoje em dia, qualquer empresa tem que ter um ecossistema de tecnologias, parceiros, para poder fazer as coisas funcionarem bem. Não há como, não existe nenhuma empresa, não há como uma empresa ser eficiente, ter agilidade, ser ótima em custos, se ela não se apoiar em parceiros com qualidade. Com certeza vocês se encaixam nesse espectro, por isso somos parceiros. E a estratégia hoje do CIO, ela tem que se basear
em um que a gente pode chamar de um núcleo duro, que é uma estrutura que tem que ter o conhecimento do negócio, que é o TI interno da companhia, que conhece os processos, mas igualmente parceiros alinhados com essa estratégia, que podem nos suprir de mão de obra qualificada, no tempo certo, nas diferentes tecnologias que se sucedem, a cada momento a gente está usando uma coisa diferente e que possa nos atender nos picos, porque nenhuma empresa vai ser ótima em resultado, eficiente, em custo, eficaz, na gestão da tecnologia, se ela se basear apenas em recursos internos, porque você teria que ter uma estrutura gigantesca, que são incompatíveis com os custos que você precisa ter para poder competir no mercado. Então, empresas como a Run Talent, que nos apoia, funcionam muito bem nesse sentido, né? A gente nos apoiamos nas empresas para poder executar projetos, fazer sustentação de ambientes e poder entregar o serviço de TI que a empresa requer e precisa no tempo certo e principalmente no custo certo. Sim, você consegue otimizar muito a questão da sazonalidade, né? Você não tem ociosidade do time, de recursos, nos momentos que você não precisa, né? Esse exatamente é o nosso objetivo. E assim, até complementando, tem essa questão toda de ser eficiente, não haver ociosidade, poder ter esses recursos dentro de um modelo de custo variável, mas também as diferentes tecnologias que a gente precisa ter a cada momento. Também. É impossível hoje para uma empresa internamente dominar todas as tecnologias que ela mesma usa. Especialmente quando o core business não é de TI, né, eu acho que esse é um grande diferencial. Dentro da Run Talent, a gente tem um time de recrutamento e seleção especializado em recrutamento de TI. Então a gente consegue chegar onde talvez um outro time de recrutamento, de empresas de outras áreas não conseguiriam chegar, né. Não, é isso mesmo. Isso é bem comum, né? Nós, quando chegamos na empresa, o pessoal fala: olha, eu estou com uma vaga aberta ali para um profissional super específico, meu RH interno, ele não recruta só TI, ele está com dificuldade de encontrar, então a gente atua também nessa frente, né? Além de tudo aquilo que a gente já falou aqui, né, sobre as especificidades e a vastidão de número de tecnologias que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Ninguém faz tudo bem feito, não tem como, né? Exatamente, é isso. Vamos falar um pouquinho então de um assunto que está super em pauta no mercado em geral, que é a reforma tributária, né? Você contou um pouquinho dos desafios que esse projeto trouxe e ainda traz, né, para a Cofco e para o mercado como um todo. Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho de como foi esse desafio, né, da implementação das alterações, não só na Cofco, mas também na interface com os players, né, com seus fornecedores, seus clientes, porque a gente sabe, seria legal até você passar um pouquinho de números, porque é impressionante o número de transações e o número de empresas com quem vocês interagem, né. Então, conta um pouquinho como foi e como que você vê os seus fornecedores e clientes se preparando também para essa nova onda, que não deve ser fácil, né. Né. Existe uma interdependência bastante grande, né. Não, essa questão fiscal, ninguém trabalha sozinho, né, quer dizer, o modelo todo ele é integrado, interligado, então, principalmente agora com a reforma que afetou em uma única vez todas as empresas, de todos os tamanhos, Sim. de todos os segmentos. Num primeiro momento lá atrás, quando foi anunciado, eu pensei, falei: "Gente, já passamos ali pela nota fiscal eletrônica que lá em 2008 foi um impacto, mas estava dividido por setores, primeiro tal segmento, farmácia, depois combustível". A reforma não, era um big bang, como a gente costuma dizer, um grande go live para todas as empresas de um país do tamanho do Brasil e, principalmente, com a nossa complexidade tributária que, pessoal, é diferente. Outros países têm complexidades semelhantes, mas muito poucos têm maior complexidade do que o Brasil. Sim, de fato, a estrutura de techs, seja da área funcional, ou seja da infraestrutura tecnológica, para poder suportar a operação, o Brasil está assim, numa categoria diferente, assim, muito lá num ponto de importância e de demanda muito alta. A reforma, eu estou há 1 ano e 1 mês na empresa, então quando eu cheguei já ganhei de presente a reforma tributária, né, então
E com aquele detalhe, né, pessoal? Nós fizemos aqui o primeiro round da reforma tributária. Sim. Ela vai nos acompanhar por mais 5 ou 6 anos, de acordo com o planejamento inicial, se ele não for alterado. Então, o primeiro round, que foi 2025, já se mostrou desafiador. E no nosso caso, como você bem comentou, não é uma coisa que a Cófico faz, está tudo bem, resolveu, aplicou as notas, corrigiu as aplicações, fez todos os testes e deu go live. Eu vou receber notas o tempo inteiro. A trading tem um processo que chama troca-nota, onde a gente recebe uma nota do produtor e emite uma contranota, uma nota de compra para substituir aquela nota. Quando começou lá toda essa questão, a reforma, na dimensão que ela se apresenta, a primeira coisa que veio à minha mente, eu falei: boa parte das empresas não vão ficar prontas, não vão entrar na data, porque não há nem mão de obra suficiente para tanta mudança. Muitas empresas não dispõem de orçamento suficiente para fazer frente a toda essa mudança que se faz necessária. E na minha cabeça pensei, vai haver uma flexibilização para não inviabilizar. Obviamente, uma empresa do tamanho da Cófico não pode contar com isso, e nós não contamos em nenhum momento. Mas isso afeta. Por quê? Imagine vocês num ecossistema onde parte dos seus fornecedores foram para o novo modelo e parte não foi. Nós, como empresa, recebemos documentos fiscais tanto de um grupo quanto do outro grupo. E eu tenho que dar o tratamento para isso. E foi o que aconteceu. Na virada do ano, houve uma flexibilização do governo, dando mais 3 meses, se eu não estou equivocado, até o final de março, para as empresas se adequarem. E nesse meio tempo, nós, por exemplo, estamos aptos e tivemos que capacitar todos os ambientes que foram alterados para que eles funcionassem Das com das duas maneiras, com o modelo antigo e com o modelo novo. Nossa. Então, aquele desafio que já era gigante se apresentou maior. E aí, novamente, lançamos mão de todos os nossos fornecedores e parceiros para nos ajudarem, porque são dezenas de aplicações, porque a gente sempre pensa na nota, né? A nota fiscal, mas não é nota fiscal, são todos documentos fiscais. Conhecimento de transporte, tem outros documentos. Cada nota tem uns 5 Não acessórios. é nota, são outros documentos Sim. fiscais que acompanham. E no caso específico da Cófico, nós somos uma empresa que produz alimento, açúcar, que produz combustível, etanol, que comercializa grãos, que vende serviços de transporte, também somos uma transportadora, que vende serviços de elevação em porto, porque temos o terminal que atende a nossa empresa, mas atende clientes também. Então, o ecossistema fica muito, muito, muito disperso, muito espalhado. Você tem várias frentes e tudo tem que funcionar bem ao mesmo tempo, porque em muitos casos é a mesma entidade jurídica. E isso tudo a gente fez em 2025, e aí eu tenho que reconhecer a qualidade do time de TI da Cófico. O time realmente guerreiro, porque ao longo de 25, a gente está falando aqui do último round, que foi a virada da reforma tributária, que foi na virada do ano. Mas nós tivemos, por uma questão, uma coincidência, eu não sei se a coincidência é a melhor palavra, 3 grandes go-lives ao longo de 25, além da reforma tributária. A inauguração do terminal de Santos em março, um rollout de SAP para estados da região que a gente chama de Matopibapá, né? Mato Grosso, Piauí, Bahia, Pará, que foi em maio, e tivemos depois o segundo rollout para o Mato Grosso, fechando todo os estados usando, daí, no caso, a plataforma S4HANA, SAP, que a gente adota como ERP, para operação de soja, de grãos, que a gente chama de GNO, né? De Grains and Oilseeds, né? Grãos e óleos. Isso tudo, então a gente vem nessa sequência, março, maio, novembro, e aí durante o período de hypercare do Go Live de novembro, a gente fez o Go Live da reforma tributária. Vocês imaginam a complexidade, o risco, a quantidade de mudanças, e isso não é um projeto de TI, afeta toda a empresa, a área fiscal, a emissão de nota, a recepção desses documentos. É gigantesco, pessoal. Então, de fato, depois que passa, a gente até respira, mas eu falo para vocês que
Foram 11 meses segurando a respiração, sabe? De fevereiro que eu entrei na companhia até a virada no final do ano com esse quarto Go Live. E agora, em qual estágio de conformidade que vocês estão com a reforma tributária? 100%. 100%. Desde o dia 23 de dezembro. Que legal. Nós demos Go Live um pouquinho antes do Natal para evitar o estresse, porque muitas empresas dariam Go Live no Natal ou no Ano Novo. A gente resolveu antecipar um pouquinho, porque isso também, os fornecedores que fornecem serviços de tecnologia, não só para a Cofco, mas para outras empresas também estavam sobrecarregados. Então a gente fizemos uma estratégia de antecipar um pouquinho, porque se tivéssemos algum problema mais relevante, que nós pudéssemos ter um pouquinho mais de foco com os nossos fornecedores, não concorrendo com as demais empresas que também estariam passando pelo mesmo processo. Foi uma estratégia vencedora, deu muito certo, e nós estamos 100% conformes. 2026 tem um desafio bem grande. É uma vitória enorme e você comentando aqui, me lembra, assim, a gente conversando com gestores de TI de multinacionais, muitos brincam, dizendo assim, olha, tem toda essa complexidade do projeto, mas o mais difícil mesmo é explicar para o controlador lá fora o que é o Brasil, né? Explicar o modelo tributário brasileiro é, de longe, o mais difícil, o maior desafio, porque o pessoal fala, "Olha, mas isso não faz nenhum sentido." Não, realmente não faz sentido, mas é assim e tem que ser implementado. Então, parabéns por superar essa fase que deve ter sido uma loucura mesmo. Não, foi, e aí você tocou num ponto que todos nós que trabalhamos já em empresas multinacionais, sempre todos nós tivemos e temos uma dificuldade gigantesca de responder uma pergunta que é repetida ano após ano. O que é nota fiscal? Começa aí. É invoice? Não, não é. Mas exagerou, é bem. Agora tem uma segunda, que apareceu depois da reforma tributária, quando explicamos o que era a reforma tributária, que o Brasil, com essa mudança, adotaria o VIT ou IVA, né? Sim. O Imposto de Valor Agregado, né? Ou, em inglês, VIT. E eles falaram, finalmente, agora o Brasil então está igual a todo mundo. Não, nós temos uma transição que dura 6 anos, onde os dois sistemas vão coexistir. Aí os caras desistem, falam, não é possível. Quer dizer, vocês estão mantendo tudo que vocês tinham e colocaram mais vezes? É isso. Para viabilizar a transição, a resposta é sim. Simples. É isso, mas continua sendo, só que agora tem essa segunda pergunta, né? Que eles falam, então ficou simples. Não, não ainda. Agora que vocês conseguiram responder a primeira, É. veio a segunda. Exato. Legal. Bom, voltando um pouquinho sobre a questão da tecnologia embarcada no agro atualmente. Você já deu uma bela de uma explanada em onde que a gente está e quais são os gargalos. A gente ouve muito realmente sobre as questões de infraestrutura, não só por tamanho do país, né, mas também por questão de os investimentos são de longuíssimo prazo, né? A gente viu hoje, só fazendo um parênteses, que eu acabei de ver uma notícia que até o final de março o trem que seria para a Copa do Mundo de 2014 vai ficar disponível para a população aqui em São Paulo. Eu sou vizinho ali, então assim, a gente tem as questões governamentais, tem questões territoriais, tá? Tem uma complexidade enorme. Mas ainda assim o Brasil é essa potência que é no agro, né? Eu gostaria só que você reforçasse, do ponto de vista tecnológico, né? Onde que os olhos brilham mais? Você falou um pouquinho do trabalho da Embrapa no desenvolvimento das sementes e tal, mas no controle das lavouras, vigilância, você já comentou em outros papos sobre o uso de drones, de AI para a parte meteorológica, modelos preditivos, né? O que você destacaria assim, como os maiores passos que estão chegando aí? Sem dúvida, a aplicação da inteligência artificial em conjunto com tecnologia de drone, de combate à praga, combate biológico de praga, com uso de imagem, isso tudo associado, que não é nada isolado, né? Então começou com a implantação das bases meteorológicas, exemplo, na parte da cana, né? Então tem uma área que chamamos de tecnologia agrícola dentro da Cofco, que trabalha pesadamente nisso e tem realmente feito avanços incríveis e não pode ser diferente disso, porque uma empresa que não for por esse caminho, ela fica para trás e aí ela perde competitividade. Mas quando você associa toda essa questão de tratamento de imagem, né, imagem de satélite, com compreensão dos microclimas,
com compreensão da evolução da lavoura nos microtalhões, que vão definir onde corta primeiro, junto com tratores e equipamentos agrícolas com inteligência embarcada, tudo rodando numa plataforma que você definir sempre o ótimo. Plantei aqui não sei quantos mil hectares. Por onde começa a colheita? É da direita para a esquerda, do fundo para frente? Não, não é assim. É com base na maturação, no caso da cana, o teor de açúcar, e tem aí uma matriz de otimização que a cada dia, né, a cada safra, vem sendo incorporada mais tecnologia. Então, hoje, a gente fala dos modelos de inteligência artificial, por quê? Eles têm uma capacidade de estabelecer as correlações, equilibrar essas variáveis todas que sempre existiram e que cada dia estão mais refinados, ou seja, a empresa, nós, conseguimos ter uma leitura e uma captação de informação melhor, mas esse volume, se não tiver um recurso que consiga compreendê-los num tempo execuível, né? Porque não adianta eu entender como funciona um ano depois, né? Eu preciso entender ali, no dia, na semana, no mês. Então, essa parte de aplicação de tecnologia na produção, né, no plantio, é fundamental. E aí, quando você vai para dentro da área fabril, a mesma coisa. Quer dizer, qual é a melhor matriz, no caso específico, de uma planta que produz açúcar e etanol? Quer dizer, qual é o melhor equilíbrio? Porque isso é variável, você consegue calibrar a planta para ser mais açúcar, mais etanol, mas o que define? Mercado. Mercado. E o mercado varia como? Todos os dias, todo momento, né? Por exemplo, a gente teve recente agora esse evento dessa guerra no Irã, que mexe com o preço de petróleo e tudo, já mexeu tudo. A COFCO, ela é impactada, como todas as empresas, seja na questão do frete, mas também na questão de mercado. Eu não comentei aqui, mas a COFCO tem uma planta de biodiesel. Então, lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, produz biodiesel. Não sei se vocês sabem ou não, hoje no Brasil, 15% do diesel é biodiesel. 15% já. 15%. Hoje era 14% até um tempo atrás. Hoje eu chamo de mandato, já é 15%. Então, você tem ali questões de preço, e você monitorar e ter uma leitura, seja através de um analytics refinado, para a informação chegar no tempo, na mão do decisor, de quem vai tomar a decisão, seja da matriz de composição, exemplo, açúcar e etanol, seja na produção do biodiesel, seja de onde vão vir os óleos para rodar a fábrica, que tipos de óleos vão ser usados. Tudo depende de preço de mercado, de produção, de clima, de logística, tudo muito sensível e não incontrolável. Mas assim, você não tem o controle total de todas essas variáveis, porque ela sofre, por exemplo, se sofre clima, você já não tem controle. O preço do frete, você faz um monitoramento, tem a curva, você monta a sua estratégia com base nos menores preços para fazer o deslocamento, aí vem uma guerra. O preço sai de 80, de 70 para 120 dólares o barril. A sua estratégia você tem que refazer inteira. Então, assim, e vai refazer na mão? Não, você tem que ter uma plataforma, você tem que ter uma boa plataforma de analytics, você tem que gerar dado e informação para os decisores rapidamente, para as estratégias serem revistas. Então, esse é um desafio. Obviamente, eu estou tirando de lado aqui o dia a dia. Receber, produzir, estocar. Esse, vamos dizer, é o business as usual, né? É das 6 da manhã às 5h59 da manhã no dia seguinte, é 24 horas por dia. Sim. E tudo isso, simplesmente tudo, tem tecnologia o tempo inteiro. E não tem nem como definir uma prioridade, né? Por tudo que você comentou com a gente, são investimentos extremamente importantes, né? Como que hoje vocês definem os investimentos de TI? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Passado esse 2025, que foi desafiador, eu comentei aqui 4 golavs gigantes, a questão da reforma, que esse ano tem de novo, mas uma prioridade que a gente tem e que a gente está executando esse ano, porque, e até assim, um parênteses aqui, a COFCO é uma empresa muito jovem, por incrível que pareça, é uma empresa de 2017.
Então, é muito jovem. Sim. Dentro do mercado que ela atua, ela concorre com empresas que têm 150, 200 anos quase. São os nossos maiores concorrentes. E nós temos 17 anos. A Kafka é muito jovem. Mas ela disputa de igual para igual e ela tem que se movimentar tão bem ou melhor que as concorrentes. Nesse sentido, a gente fez um esforço grande até o ano passado, basicamente habilitando um back-office moderno, no caso o S/4HANA, Uhum. porque, como eu falei, o business as usual do dia a dia tem que funcionar bem. Essa é a base, é onde a empresa está plantada. O passo seguinte que a gente tem que realmente avançar com muita velocidade, porque a gente teve que colocar um esforço muito grande numa parte de back-office, é a transformação digital, que foi uma palavra que esteve muito em moda, agora com a inteligência artificial ela ficou meio fora de moda. Uhum. Mas não, ela é importantíssima. Então a prioridade para 2026, nossa, nesse ano é impulsionar a digitalização da companhia, os processos de transformação digital, fornecendo plataformas de comercialização, de definição de preço e estratégia para nossos gestores de negócios, decisores, poderem ter agilidade e poder alcançar o nosso produtor, porque numa trading a gente tem pouquíssimos clientes que estão lá fora. O nosso cliente é o nosso produtor. O produtor rural é o nosso cliente. É quem é o centro da nossa atenção. Nós, como trading de commodities agrícolas, somos centrados no nosso produtor. Ele tem que nos entender bem e nós temos que entendê-los melhor ainda. Você comentou muito bem, né, sobre essa questão dos parâmetros que são controláveis e os incontroláveis, que são a maioria. Mas a gente vê uma corrida do mercado sempre, né, cada vez mais, em tentar adotar modelos preditivos para o que for possível, né? A sua fala me lembrou uma reportagem que eu vi recentemente de um executivo de uma empresa de defensivos agrícolas, falando da mudança do modelo no negócio deles, né? Que era aquela coisa, pô, você tem tantos hectares, é um tipo de cultivo, você vai precisar de tantas toneladas de defensivo. Agora eles estão trabalhando com modelos preditivos que mostram regiões do terreno mais suscetíveis a pragas. Então, ó, aqui você pode economizar um pouquinho, aqui você reforça, porque é algo que alguém iria, o próprio produtor iria trabalhar nesse caminho, né? Então a gente vê o mercado todo tentando se reinventar, tentando trabalhar com os modelos preditivos para otimizar e não sair do jogo, né? Porque assim, para uma empresa se tornar obsoleta hoje é muito rápido, né? Então a tecnologia avança muito rápido. E aproveitando o gancho, né, desse comentário, a gente já está se encaminhando aí para o encerramento, voou, né? Muito, Conversa boa vai muito rápido, com né? certeza. A gente queria, antes de mais nada, te agradecer imensamente pelo tempo que você dedicou aqui ao papo com a gente e reservar esse final para você comentar um pouquinho da sua visão do futuro do agro brasileiro, né? É aquilo que você comentou. A gente ouve que é pop, que é um dos principais players no mundo, um dos principais parceiros comerciais aí de China, Estados Unidos e tal. Comenta um pouquinho para onde você acha que o agro está indo, né? Apesar de todas as dificuldades já elencadas aqui, né? E quais são as principais fortalezas do Brasil, né? Onde o Brasil está deslanchando e vai provavelmente daqui para frente manter a distância ou até ampliar para outros players, né? Outros países. Bom, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. De fato, a conversa é fantástica. Eu me empolgo, eu gosto muito de falar desse assunto. É um assunto que eu acabei colocando a maior parte da minha vida e continuo colocando em cima disso, que é atuar liderando tecnologia em empresas de agro, especificamente trading de commodities agrícolas, que é onde eu realmente dediquei aí muito tempo e continuo. Bom, o agro brasileiro, a evolução dele é fantástica e, como eu comentei, o Brasil vem se tornando líder nas diversas commodities ano após ano. Então, a última agora foi o algodão. O Brasil renasceu do algodão lá nos anos 2000, que ele teve uma atuação nos anos 80, aí teve uma praga e aconteceu alguma coisa, caiu e voltou e começou a avançar para o cerrado. E hoje o cerrado, se eu não estiver equivocado, tem uma das maiores produtividades da cultura de algodão no mundo e, por consequência, o que aconteceu? O Brasil se tornou o líder
global em exportação de algodão, passando competidores históricos, né, como os Estados Unidos, por exemplo. Isso já tinha acontecido na soja. O Brasil, o café, há muito tempo, é o maior produtor do mundo, assim, de muito longe, tipo 3 vezes o segundo colocado, que é o Vietnã. Então, assim, a consolidação do Brasil nesse mercado, ela é inequívoca. É assim, o Brasil, de fato, pela área, pelo clima, pela pela intensidade com que as empresas vêm investindo no Brasil, sejam empresas nacionais ou as multinacionais que chegam a todo momento e aqui estão aqui, como a que eu trabalho, expande os negócios. A Cofco faz investimentos de longuíssimo prazo, ou seja, uma empresa que veio para ficar aqui, e isso é muito claro para todos nós. E o Brasil, com essas fortalezas que ele vem conquistando, né, ano após ano, e agora com talvez um pouco lento ainda, mas está avançando no sentido da infraestrutura, seja de armazenamento, de embarque, de transporte, né, com investimentos em ferrovias, melhorando as estradas, investindo em hidrovias, que é o outro fator importante, que tem a sua sazonalidade por causa das secas, mas que auxiliam muito e resolvem um gargalo logístico gigante do Brasil, do centro-oeste para o litoral. Então, a minha visão é que é inequívoco, o Brasil vai continuar evoluindo. Acredito que outras culturas que eventualmente ele ainda não é líder, ele será líder. E ser líder não adianta só ser líder de tamanho, tem que ser líder também em eficiência, ou seja, fazer aquilo virar renda para as empresas e, por consequência, para todo o ecossistema que trabalha, vende serviço e está junto ali nesse business. E o passo seguinte talvez seja o Brasil começar a avançar na cadeia, ou seja, ele sair de um mero exportador da matéria-prima, né, dos grãos, das commodities, e passar a desenvolver mais, avançar mais etapas dentro da cadeia de consumo para agregar mais valor àquilo que ele já tem de tão bom. Então eu vejo, não sei como isso vai acontecer, mas assim, esse é o passo seguinte, né? Então, exemplo, café. O Brasil exporta café verde cru. Quem mais ganha dinheiro com café provavelmente é Alemanha, Itália, que não tem um pé de café. Mas eles construíram marcas, blends, trabalharam bastante nisso e isso agrega muito valor. Então eu vejo que o Brasil precisa, daqui para frente, continuar eficiente naquilo que ele já vem fazendo muito bem, mas avançar, não tudo ao mesmo tempo, mas para algumas etapas de alguns produtos, de algumas commodities, para agregar mais valor e, com isso, aumentar a riqueza desse ecossistema e o Brasil, de fato, dá esse passo adiante no sentido de capturar os benefícios daquilo que ele vem fazendo há tantas décadas. Então eu vejo que esse é um misto de expectativa e esperança minha para que o Brasil, de fato, se consolide nessa liderança que ele já tem. Mas aí ele vai avançar do ponto de vista de transformar essa liderança em renda. Legal. Feliciano, queria agradecer a sua participação, a sua contribuição. Acho que foi um bate-papo muito legal, muitas informações importantes para a gente. Obrigada por ter participado com a gente na gravação desse Run Talks. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui por esse tempo, e realmente passa muito rápido, mas é uma coisa que empolga, né, e a gente gosta de falar, e que prazer, que bacana poder ter vindo aqui e compartilhado com você. A gente poderia ficar horas falando do agro. Feliciano, mais uma vez, muito obrigado pela aula, pela oportunidade de estar aqui com a gente. E queria agradecer também a vocês que acompanharam a gente nesse bate-papo delicioso. Pedir que vocês curtam e compartilhem este vídeo, caso tenham gostado, obviamente. Não percam os outros episódios que estão disponíveis também no Spotify e no YouTube. E esperamos vocês na próxima oportunidade muito em breve. Um abraço e até logo.